nós vai passar também sua tristeza. Tudo passa, viu? Fiquem tranquilos, a vida é assim mesmo. Enquanto a gente estiver aqui desse outro lado do rio, debaixo desse sol, a gente vai viver altos e baixos, momentos felizes, momentos de dificuldade na vida. Tá? Então, é assim mesmo a vida. E eu queria orar aqui nesse momento para que a gente estude o texto bíblico, mas eu queria chamar a Mônica, não sei se o Léo está ali. Não, só para orar com vocês vão embora amanhã. E eu estou triste pela ida de vocês. Aqui é a Eduarda, a família está por aqui também, os familiares estão ali. Noga, né? Noga e Del. Tá bom. Não, é só orar mesmo. Eu queria agradecer mesmo. Já fizemos a despedida sábado passado, mas como vocês vão amanhã, eu quero orar mesmo por vocês aqui e dizer que Deus está preparando tudo lá para vocês. Vocês já sentiram e perceberam isso, tá bom? Eu estive na terça-feira na casa da mãe do Léo, né? Que vocês estão na casa da sua mãe por enquanto, até irem amanhã, mas que tudo dê certo lá, tá bom? Tudo dê certo. A gente já tem onde visitar lá nos Estados Unidos, né? Amém? Tô brincando, não vou te incomodar lá não, fique em paz. Não. Um de cada vez, imagina todo mundo, né? Se for todo mundo também é um problema, né? Imagina, aí eu vou ficar sem ovelhas para cuidar, né? Então fica complicado. Então tá, mas eu queria orar com vocês e orar também pelo estudo da Bíblia nesse momento aqui. Eterno Deus, muito obrigado porque temos a oportunidade de estudar a Bíblia. Nós temos portas abertas, liberdade religiosa, nós temos condições de conhecer um pouco melhor o texto. E muito obrigado porque nessa manhã nós vamos abrir em Gênesis 13 e será uma bênção para as nossas vidas. Eu oro por essa família aqui especial, pelo Leonardo, pela Eduarda, pela Mona. Eles estarão viajando amanhã, a Noga também estará viajando amanhã. Que essa família linda possa ir com a bênção do Senhor. Cuida deles, prepara ali cada detalhe da chegada, que desde o momento ali da imigração mesmo, quando eles terão que falar com a polícia americana, que tudo possa correr bem para a honra e glória do teu nome. Cuida deles, enfim, que sentiremos saudades, mas que eles estejam debaixo da tua mão protetora, assim como estiveram até aqui nesse momento. E que ao estudarmos a tua palavra nesta hora, possamos ser muito abençoados, que haja vida, que dela emane luz para cada um de nós. É a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, viu? Vão com Deus. Tá? Quer dizer, fiquem aqui hoje ainda para ouvirem a palavra e amanhã vocês vão com Deus. Amém. Gênesis capítulo 3. A Bíblia, ela desconhece o pecado nos 2 primeiros capítulos. E curiosamente, ela também desconhece o pecado nos 2 últimos capítulos, no livro do Apocalipse. É muito interessante isso. Ela começa sem pecado e ela termina sem o pecado. Aqui em Gênesis 3 a gente tem o início da história de pecado do mundo e essa história ela chega a cada um de nós. O capítulo 13 inaugurou uma queda que nós ainda não conhecemos o fundo do poço. Cada dia que passa a gente percebe que coisas novas, né? Maldades novas, práticas pecaminosas, pensamentos, e a gente parece que ainda não descobriu o fundo do poço. Cada vez que passa parece que a gente vê um mundo piorado, né? Eu sou muito pessimista, é da minha natureza, e falo isso sem nenhum orgulho. Eu tendo a acreditar que tudo vai de mal a pior, mas assim, não é um pensamento infundado, né? Quando eu olho para as Escrituras, eu percebo que o ser humano ele está numa situação mais complicada, e hoje a gente também vai apresentar a solução do problema,
mas ele está numa situação mais complicada do que você e eu imaginamos. E a pergunta é, o que a gente pode esperar no capítulo 3, que tanta gente já explorou, tantos pastores já estudaram, parece que a gente não vai ter nenhuma novidade. É claro, eu não sou ineditista, eu não gosto de ficar apresentando coisas sensacionalistas, mas eu vou dizer uma coisa para você, a forma como você vai enxergar o capítulo 3 de agora para frente vai ser diferente. Eu trouxe aqui para você um PowerPoint que, inclusive, a gente começou uma lição de escola sabatina do livro de Gênesis, né? Vou pedir para o pessoal do audiovisual colocar aqui na tela. Eu não sou o da Atena, mas põe na tela, né? Está aqui uma estrutura de Gênesis 3. Você tem ali uma estrutura em forma de quiasma, ou quiasmo. Esse é o nome que a teologia deu. Na verdade, os judeus tinham essa prática, né? O Antigo Oriente Médio, não só na literatura bíblica, mas na literatura do Antigo Oriente Médio, você vai encontrar essa estrutura literária que está presente em outros textos também. O Apocalipse utiliza muito isso, lembrando que João escreve no grego, mas ele tem a mentalidade mesmo de um hebreu, de um judeu, e ele escreve muita coisa em forma de quiasma. A quiasma é um recurso literário que os escritores utilizavam para mandar um recado. E o capítulo 3, os 24 versículos estão todos dessa maneira aqui. Você vai encontrar aqui uma forma ABC e depois você vai encontrar uma forma CBA. E você no meio vai ter o centro. E esse centro é o foco do texto. É por isso que eu acho que eu coloquei o título da mensagem de A Queda da Humanidade, mas não faz muito jus ao que o capítulo 3 é. O capítulo 3 não tem o foco na queda em si. O capítulo 3 quer mostrar a redenção. A ênfase está na vinda do Messias. É isso que é. E você pega aqui o capítulo 3 assim, ó, dos versículos 1 ao 5, você tem lá a letra A ali que a gente colocou só para você entender a dinâmica aqui, como está estruturado. Você tem lá um diálogo entre a serpente e a mulher, ou seja, os personagens principais desses 5 primeiros versículos são esses dois aqui. É a serpente e a mulher, tá? E aí Deus está ausente aqui nesse momento, a única coisa que você tem é a mulher falando de que Deus tinha feito uma proibição. Tá? Essa estrutura aqui você vai encontrar na lição da escola sabatina. Eu não tirei de lá, eu tirei de um outro livro do mesmo autor, um livro que ele escreveu chamado No Caminho de Emaús. 5 profecias messiânicas, 5 importantes profecias messiânicas. Esse livro está em português, é do mesmo autor da lição, chama-se Jacques Ducan, o nome do autor da lição. É uma sumidade teológica. Professor da Andrews durante muitos anos, ele tem abençoado a vida de muita gente, inclusive a minha. Eu li o livro dele sobre os comentários de Daniel, depois esse livro foi traduzido para o português, está em português também, então leia tudo que esse cara escrever aqui. Jacques Ducan, ele tem muito para oferecer para a igreja. E eu adaptei aqui levemente a lição da escola sabatina que você tem, vai tratar disso daqui, lá na questão do auxiliar da lição. Tá? Ele não vai estar no corpo da lição, mas ele vai estar nos comentários adicionais. E aí você pode pegar esse PowerPoint não, esse organograma aqui lá, nem sei se esse é o nome, essa estrutura. Você tem lá a letra A, dos versos 1 ao 5, a serpente tem um diálogo com a mulher, os dois personagens principais ali, serpente e a mulher. Deus está ausente dessa discussão, mas a tônica gira em torno da proibição que Deus havia feito com relação à árvore da ciência do bem e do mal. A letra B contempla os versos de 6 a 8 e apresenta como personagens principais desse cenário, desses 2 versículos, Adão e Eva, e ali eles estão tratando de vestimentas, né? Eles pecam e Adão faz vestimentas de folhas, de planta,
mantas de figueira para eles se vestirem. A letra C vai apresentar aqui 3 personagens agora, Deus, Adão e Eva, e aqui vai entrar o momento do juízo, e a gente não está muito acostumado com esse momento de juízo, porque na nossa cabeça a gente entende que juízo sempre é algo ruim, não é isso? Mas na verdade juízo é uma coisa boa. Quando Deus entra em cena e começa a dialogar com a gente, isso é um excelente sinal, porque enquanto há diálogo, existe esperança. Se você perceber, Deus não dialogou com a serpente. Deus não fala nada com a serpente. Deus apenas dá a sentença para ela. Com Adão, Deus faz perguntas. Com a serpente, não. A gente vai dar uma olhada no texto. Depois a gente tem ali, eu vou pular a letra D e vou de propósito para a letra C, Celinha. Você vai dos versos 16 a 19, novamente aparece ali o diálogo e Deus conversando com Adão e Eva. E você tem o Belinha, que vai dos versos 20 a 21, aí você tem Adão e Eva novamente, e ali a tratativa tem a ver com as roupas de novo, só que não com uma roupa feita de planta, agora é uma roupa feita de couro de animal, de pele de animal. E aí você tem no A linha, dos versos 22 a 24, Deus está sozinho e novamente ele fala a respeito do porquê que ele vai expulsar Adão e Eva, foi porque ele havia dado uma ordem. A pergunta é, por que Deus colocou essa árvore lá no meio do jardim? Resposta, era um teste. Era uma prova, ela não duraria a vida inteira do casal. Aliás, eles viveriam para sempre. A árvore não estaria ali para sempre. Seria um teste. E se eles passassem por esse teste, eles ficariam livres da presença, da possibilidade de pecar. Veja só, por que Deus dá um teste? Não é que Deus quer saber se você é bom ou não. Deus dá um teste, na verdade, Deus dá a liberdade para você escolher um outro caminho. É isso que é a prova. É esse que é o teste. Deus abriu a possibilidade deles encontrarem um outro caminho. E é simples assim. Só isso. E Deus retiraria essa possibilidade caso eles demonstrassem que queriam mesmo servir e seguir a Deus pelo resto da vida. Tá bom? E a gente tem ali na letra D, que está bem no centro, é o centro do capítulo. Você tem ali Deus tratando com a serpente, e Deus fala para a serpente a respeito do proto-evangelho. O evangelho antes do evangelho. É a cruz antes da cruz. É o anúncio da vinda do Messias. É o primeiro texto na Bíblia que fala que o Messias viria para solucionar o problema do pecado. Tá? Eu vou deixar aqui visualmente para você ver, mas eu vou te convidar para a gente fazer uma leitura. Pode ser? Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1. A gente encontra o seguinte texto: Mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É curioso que a serpente é introduzida sem um anúncio prévio. Ela entra no relato do texto, no relato bíblico, e ela entra dizendo assim, mas a serpente, né, mais astuta. Depois eu vou corrigir aqui essa tradução, porque ainda falta uma palavra que foi omitida pela tradução. Né? Essa palavra é importante para a gente compreender o resto do texto. Sem essa palavra, que é um verbo de ligação para nós no português, nós não entendemos o texto. Aliás, você e eu sempre entendemos esse texto errado, a vida toda. E você vai entender o que eu vou falar aqui, porque a tradução está errada. Mas vamos lá. O texto começa dizendo, mas a serpente. Por que ele fala mas a serpente? No hebraico é um vav, né? Esse mas, essa partícula adversativa. Ve-hanahash hayah arum. Ve-hanahash hayah arum é a expressão que poderia ser traduzida, que deveria ser traduzida como mas a serpente era astuta. Esse verbo de ligação, hayah, ele é importantíssimo.
importantíssimo para que o resto da tradução seja compreendida. E a gente perde porque na minha Bíblia, eu não sei como é que está na sua, na minha Bíblia está assim, mas a serpente mais astuta. Na verdade o texto deveria ser traduzido assim, mas a serpente era astuta. Por que mais a serpente era astuta? Porque capítulo 1 e capítulo 2, o que Deus fez? Deus criou. Deus criou tudo. Deus criou tudo. E o texto está dizendo e mostrando para a gente a beleza da perfeição. A gente viu da perfeição da criação. A gente viu ao longo desses últimos sermões que eu preguei aqui, que há uma cadência no texto. Há um ritmo no texto. Você tem lá o padrão de 7, começando em Gênesis 1:1, que são 7 palavras. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. 7 palavras. Eu sei que quando você traduz o português você perde, você tem 9. Mas no hebraico são 7 palavras que você tem. E esse padrão de 7 se repete. Deus fala é bom, é bom, é bom, é bom, 7 vezes. Há um padrão de 7, são 7 os dias da criação. O sábado é o 7º dia dessa semana da criação. Então você tem uma beleza estrutural. E mostrando não apenas a beleza literária, mas mostrando a perfeição da criação de Deus. E aí você tem o capítulo 3 quando diz, olha, o capítulo 1 e o capítulo 2 estão dizendo assim, Deus criou tudo muito bonito e perfeito, mas a serpente era astuta. Está captando a ideia? Deus fez tudo lindo e perfeito, mas a serpente era astuta. A serpente entra em cena e o capítulo 3 parece demonstrar que ela é o personagem principal do capítulo, porque é a primeira personagem que aparece e ela aparece já causando. Ela aparece causando, trazendo um transtorno mesmo para a criação, porque ela chega duvidando logo de Deus. Ela diz para a mulher, ela fala assim, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Irmãos, conversar, dialogar com a serpente, só traz atraso e confusão. Porque a serpente, ela tende a confundir a sua cabeça. Eu vou dizer uma coisa, tem muita gente que acha que pode lutar contra o diabo. Tem muita gente que acha que pode vencer o diabo. Eu vou te dizer uma coisa, você não pode. O único que pode é Jesus. E se você não estiver com ele, você vai ser um derrotado. Porque é uma batalha perdida para a gente. É uma batalha perdida. Quando a serpente entra em cena para dialogar, só vai gerar confusão. Com o diabo a gente não dialoga. A gente não conversa. Porque ele não brinca em serviço. Eu não estou aqui para enaltecer ele, não. Eu só estou aqui apenas para reconhecer que ele é um inimigo mais poderoso do que eu. E que se eu não estiver com o Messias, com a semente da mulher, com o descendente da mulher, eu não vou vencer. Aliás, eu só consigo ganhar a batalha porque Jesus ganhou a batalha. Então, nosso papel como cristãos não é lutar contra o diabo. O nosso papel como cristãos é amar a Jesus. É isso. E o texto continua dizendo, primeiro que ele já distorce as palavras de Deus. Não é muito diferente de hoje, né? Palavras são distorcidas, né? É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Veja, o texto não diz que Deus falou para não tocar. O texto diz apenas que Deus falou para não comer. A mulher parece já se confundir aqui na primeira resposta que ela já deu. Na verdade, Eva se encantou com a serpente, porque a serpente começou a elogiar os atributos de Eva.
Eva foi reconhecida como alguém especial pela serpente. E isso, de alguma maneira, mexeu com o ego dela. E ela, percebendo que a serpente falava, ela achou aquilo admirável. E quando a serpente demonstrou que ela